Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Renato Araújo, médico psiquiatra, sócio da Clínica Mangabeiras em Belo Horizonte. E a ideia com você, Renato, é discutir aqui a respeito da estimulação magnética transcraniana. Vamos lá. Olá, tudo bem? Ótimo, vamos lá. Muito obrigado. Para a gente começar, Renato, o que é a estimulação elétrica transcraniana? A estimulação magnética transcraniana. Presta atenção. Normal, a gente às vezes confunde mesmo, né? É, é, eu, o nome é estimulação magnética transcraniana. Se a gente puder traduzir isso, é da seguinte forma: é uma técnica, tá? Em que é um aparelho, que a gente pode falar que é um capacitor, que ele gera uma corrente elétrica de alta voltagem, que passa por uma bobina, né? Uma bobina que, através dessa corrente elétrica, quando ela passa nessa bobina, ela vai produzir um campo magnético, tá? Esse campo magnético, então essa bobina, quando ela é colocada sobre a cabeça do paciente, gera esse campo magnético. O campo magnético é capaz de atravessar o crânio, o couro cabeludo e atingir o cérebro. O campo magnético ele é como se fosse uma ponte que ele atravessa. E no cérebro, ele consegue estimular neurônios que estão ali próximo, né, daquele campo magnético, estão sobre aquele campo magnético. Como é que ele estimula? Ele produz uma pequena corrente elétrica. E essa pequena corrente elétrica, ela faz com que os neurônios disparem, né, produzem, se estimulem, eles fazem, a gente chama de potencial de ação, tá? Essa região é uma região pequena, ele não faz um estímulo numa região grande do cérebro, é uma região bem pequena, mas que essa região está ligada às outras áreas, formando o que a gente chama de um sistema. Então, quando eu estimulo uma área, por consequência, eu vou agir em outras áreas cerebrais. A gente chama de estimulação, mas a gente também pode inibir uma área, tá? Então, eu estimulo ou eu inibo, depende da forma que eu faço esses estímulos, depende da frequência desses estímulos, mais precisamente. Então, ela é transcraniana, que é sobre o cérebro, e ela usa o campo magnético. E é uma estimulação, mas também pode ser uma inibição. É uma técnica. Ela pode ser usada para fins diagnósticos e para fins de tratamento. Ótimo. Alguma relação com o exame de ressonância magnética? É só a questão da produção do campo magnético em si, né? Que também é produzido mais ou menos da mesma forma, né? Só que aqui a gente não vai produzir uma imagem, aqui a gente vai utilizar o campo magnético para produzir uma corrente elétrica para tratar ou diagnosticar alguma questão cerebral, né? Uma outra semelhança é o estalido, que dá o barulho produzido pelo aparelho, é semelhante Da ressonância ao da magnética. ressonância. É. Ótimo, E o campo também, né? O tamanho do campo. ótimo. Bom, você já falou que o procedimento pode ser tanto estimulatório como inibitório, né? Queria só que você me falasse um pouco mais sobre isso. Como que você vai fazer, em que condições você vai usar ele para estimular o cérebro e quando você vai querer inibir o cérebro? Bom, vou dar um exemplo clássico, dois exemplos. No caso da depressão, né, do transtorno depressivo maior, onde há uma indicação para que você pode utilizar essa técnica, né, em pacientes que não responderam a pelo menos um tratamento medicamentoso ou tem algum tipo de intolerância, você vai estimular uma região chamada córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é, né, basicamente nessa região aqui. Por quê? Essa região, na depressão, ela está pouco funcionante, ela tá hipofuncionante. Então, você vai fazer um estímulo para melhorar o funcionamento dela, tá bom? Você ativa ela. Já na alucinação auditiva, onde há também uma indicação, você vai fazer uma inibição da área que está hiperativada, que é a área temporoparietal. Então, você coloca a bobina nessa região e faz um tipo de estímulo que a gente chama de inibitório, né? O que é uma coisa e outra?
O estímulo que é excitatório é o estímulo que a gente chama de alta frequência. Alta frequência são frequências acima de 1 Hz. Tá? Então, quando eu coloco o aparelho dando pulsos magnéticos acima de 1 Hz, eu estou produzindo uma alta frequência e é um estímulo que, no geral, é excitatório. 10 Hz, 20 Hz, etc. Quando é abaixo de 1 Hz, ele é um estímulo inibitório. Ele baixa a frequência e ele inibe a atividade cortical naquela região. Tá bom? Você pode estimular a atividade cortical ou inibir a atividade cortical. Legal. Isso você pode, à medida que você vai fazendo isso ao longo dos dias, isso vai ter um efeito plástico, um efeito a longo prazo, né? Um efeito vai. Muito bom. E as indicações, então, você já falou da depressão, alucinações, que outras indicações podem ser usadas a estimulação magnética? A cada dia tem aumentado o número de indicações de estimulação magnética. O número de publicações é muito grande. Na área da psiquiatria, tem-se indicação também para o transtorno obsessivo compulsivo, refratário ao tratamento. Hoje em dia também a adicção por tabaco, e provavelmente vai se ampliar isso para outros tipos de dependência, né? Tem resultados também bem satisfatórios dos transtornos de ansiedade generalizado, a dor crônica neuropática, na fibromialgia, na área da neurologia, na reabilitação pós-AVC, na doença de Parkinson também, nas doenças motoras também tem indicações bem interessantes. E tem estudos em diversas outras áreas, como o autismo, transtorno de estresse pós-traumático, que as coisas têm evoluído aí nesse sentido. Muito bom. E como é que é, vamos dizer, o processo de fazer esse procedimento? O procedimento precisa estar de jejum, não precisa? É no hospital, é em clínica? O paciente está acordado? É um processo bem tranquilo, né? O paciente não precisa sofrer nenhum tipo de sedação, então ele vem, normalmente o paciente pode vir sozinho, embora sozinho, tá? A gente pode fazer em clínicas, em consultórios tem que ter algumas exigências, né? Principalmente para risco de alguns efeitos colaterais, que a gente vai falar. Mas pode ser feito até mesmo em consultório, tendo essas medidas necessárias aí, que são colocadas pelo Conselho Federal de Medicina. Outros conselhos têm outras medidas que eles colocam. É uma técnica que não é utilizada só por médico, tá? Mas é bem mais... você precisa de muito menos, vamos falar assim, o paciente não precisa de passar por nenhum tipo de avaliação prévia, médica, geral, só se o médico suspeitar de alguma questão que ele vai pedir uma interconsulta, etc. Ótimo. Existe algum risco para o paciente? Pois é. Pensando em efeitos colaterais, então, no geral, os efeitos colaterais são muito baixos, né? Às vezes, alguma dor local no momento da aplicação, tá? Eventualmente, algum paciente pode ter síncope no momento, né? Com uma sensação de desmaio, né? É raro, mas pode ter. E o evento mais severo que pode acontecer, assim, pelo menos, né? É uma convulsão, quer dizer, esse estímulo excitatório provocar uma convulsão. O que a gente não quer, o que a gente quer na eletroconvulsoterapia é provocar convulsão, nesse tratamento não, né? Então, esse seria o maior risco. E a chance, né, de ocorrer isso é muito baixa, né? Do evento ocorrer, mas você tem que estar preparado para isso. Então, consultórios ou clínicas têm que ter né, as medicações necessárias para dar suporte, oxigênio, então algumas coisas que são exigidas pelo Conselho Federal de Medicina, por exemplo, para que, caso ocorra esse tipo de intercorrência, você ter como agir nesse momento, né? Eu tenho mais ou menos 12 anos de prática nessa área, nunca tive nenhum evento nesse sentido. Então, a gente vê que é um trabalho muito com isso, que é um evento realmente raro. Ótimo. Esperamos que continue sem ter, mas também se tiver, são condições que você consegue intervir e resolver, né? Exatamente. Legal.
A gente já fez ali uma referência ao exame de ressonância magnética, né? Em algumas semelhanças que existem com isso. O aparelho que emite as ondas magnéticas, ele é de alguma forma semelhante a um aparelho? Como é que é? Uma maca? Como é que funciona isso? Então, o aparelho em si, ele é como se fosse um capacitor, né? Um gerador de energia, né? Uma caixa em si, né? Ele tem na frente os módulos que você pode mexer, enfim, programar o aparelho, dependendo de cada paciente que você quer, a intensidade, etc. Né? Tem um cabo que vai vir com a bobina, para você poder colocar sobre o paciente, e um braço que segura ela ali, para ela ficar estática no lugar que você quer. Né? Então, os aparelhos, às vezes, eles têm diferenças, né, entre as marcas, tem os monitores, etc., mas basicamente é esse que é o circuito do aparelho. O que você pode também utilizar nesse tipo de técnica é o que a gente chama de neuronavegação. A neuronavegação aí seria um aparelho acessório que eu jogo uma imagem do paciente, uma ressonância do lugar magnético do paciente, do encéfalo. Esse aparelho, ele trabalha essa ressonância em 3D e eu consigo, com a minha bobina, é como se eu estivesse navegando no cérebro dele mesmo, vendo ele, né? E eu sei exatamente que posição que eu quero colocar ele no cérebro com esse aparelho, né? É muito avançado, é muito interessante esse tipo de processo de fazer. Você consegue exatamente o ponto anatômico daquele paciente. Tá, bom, eu como ortopedista, a gente tem muito problema, aparece com claustrofobia, né? Existe um ambiente é bem aberto ou de fato isso pode gerar algum desconforto nesse sentido? Não, o ambiente é bem aberto. A bobina é pequena, né? Então é um ambiente completamente aberto, não é igual uma ressonância, não, que você entra dentro dela, não. Ótimo. E para finalizar, assim, a estimulação magnética transcraniana é uma forma de neuromodulação. Tá? A gente já discutiu outras formas de neuromodulação, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia. Não sei, outras formas que você consideraria também. Como escolher o procedimento ideal? Isso é uma questão basicamente fisiológica. Você tem condições que você vai usar, as duas coisas vão servir para isso? Ou são indicações completamente diferentes? É uma boa dúvida, né? Você poder escolher, né? Ter a chance de escolher, né? Nem sempre é possível, né? Mas, assim, existem algumas situações específicas, exemplo, depressão com sintomas psicóticos, ou depressão com sintomas catatônicos, ou com risco de suicídio, a gente vai escolher sempre a eletroconvulsoterapia, tá? Mas, às vezes, um paciente que está com uma depressão refratária, né, mas que não está com esse tipo de gravidade, ele pode fazer primeiro a estimulação magnética transcraniana. Por quê? Ele pode vir cá fazer a sessão, continuar trabalhando, não tem anestesia para fazer, é mais rápido, vamos falar assim, é mais simples, né, no dia a dia ali, né, da pessoa, é mais cômodo e menos efeitos colaterais, né? Então, se a gente for pensar numa depressão refratária que não seja tão grave, a estimulação magnética transcraniana ela é um tratamento que pode entrar aí como uma primeira escolha, né? E existem condições que realmente elas são bem diferentes. Bom, obsessivo compulsivo, a gente utiliza estimulação magnética transcraniana, né, eletroconvulsoterapia, raros casos que a gente vai indicar, né? Então, tem indicações específicas uma para outra, talvez aqui mais se sobrepõe realmente a depressão refratária, que eu acho que ainda assim dá para a gente diferenciar, colocar cada uma num determinado local. E normalmente é o mesmo processo? São feitas em sessões, quantas sessões? Feita em sessões, e a estimulação magnética ela tem uma maior flexibilidade em relação a isso. São mais sessões, por exemplo, para depressão são em torno de 20 a 30 sessões. Mas hoje a gente tem técnicas que aceleram, você pode fazer mais de uma sessão num dia, 5, eventualmente tem estudos que fazem até 10 sessões num dia. Então tem pacientes que em 5 dias completam um ciclo de tratamento, né? Então, um paciente que vem do interior para se tratar, eu consigo tratar ele às vezes em uma semana, né?
E Então, aí é como é uma que é? Você técnica. faz a estimulação, vai para uma área de recuperação, dá um tempo, quanto tempo? Como é que funciona isso? Geralmente, a gente vai dar um tempo de 30 minutos a 1 hora entre um estímulo e outro. O paciente fica aguardando numa sala mesmo, comum, a gente pede para ele alimentar um pouco, comer um lanchinho, ou beber uma água, né? Às vezes, só para ele poder não ficar... Enfim, até para distrair um pouco ali, não tem nenhum tipo de situação maior, não. Ótimo. E qual que é a disponibilidade do procedimento, vamos dizer, qual que é a realidade do procedimento no Brasil? Então, assim, é muito mais restrito, né, a clínicas privadas, né, centros universitários também tem alguns, alguns centros que disponibilizam para a população, mas geralmente é pago também, né, ou alguns convênios que pagam, mas no geral é mais serviço privado, tá? Ótimo. E deve ter um custo elevado para essas pessoas. É um tratamento de um custo mais elevado, é um, Legal. é um Bom, investimento. com certeza. Renato, acho que deu para entender aí, é um procedimento que pouca gente conhece, né? Porque de fato é um procedimento novo, né? Quer dizer, você também falaram, acho que é 2006, né? Que foi aprovado isso, 2008, 2008. Quer dizer, não temos, já é o suficiente para a gente ter uma experiência, obviamente já é um procedimento que já vem de mais tempo aí de estudo, de avaliação, segurança, tudo isso, mas é uma coisa que ainda está, acho que muita gente ainda está tomando conhecimento, né? é, é, Legal. exatamente. O primeiro aparelho foi construído em 1985, né? De 85 até 2008, caminhou aí, vamos falar, nos bastidores dos laboratórios até ser aprovado a primeira indicação clínica, né? Para a medicina isso é de pouco tempo, né? A medicina precisa de... Muito bom. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Espero contar com você em outros momentos aqui. Obrigado, hein? Um abraço.